Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Então, por esse versículo, nós somos considerados objetos do amor de Deus. Nós somos tidos como amados pelo Senhor. Também João testifica: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Deus nos ama, somos amados do Senhor. Lemos em Isaías que, para que tivéssemos paz, houve necessidade de um castigo. Isaías faz a pergunta: quem creu na nossa pregação? É de surpreender que muitos não creem na pregação. Muitos não creem que já houve um castigo. Muitos não creem que ainda agora podem ter paz com Deus. Talvez ainda hoje estão atormentados pelos seus pecados. São fustigados pelos pecados da mocidade. Mas a pregação é essa: os nossos pecados foram lançados sobre alguém. Agradou a Deus moê-lo. Ele deu a sua alma como oferta pelo pecado. O castigo que era nosso estava sobre o Filho. E agora nós somos reconciliados. Vamos ilustrar essas verdades em 2 Samuel, capítulo 12.
2 Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 14. Segundo Samuel 12, 14. Palavras do profeta Natã a Davi. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então aquele filho, oriundo do pecado, do adultério de Davi com a mulher de Urias, receberia um castigo. O castigo seria colocado sobre aquele filho. Mas um outro filho viria. Aí no versículo 24. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Outra versão diz, e o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Jedidias, por amor do Senhor. Irmãos, versículo 18. Ao 7º dia morreu a criança. Aqui não nos é dito na Escritura quantos dias viveu aquela criança. Mas sabemos que por 7 dias aquela criança enfermou. Foi do agrado de Deus que ela enfermasse. Deus, em sua soberania, em sua justiça, trouxe o castigo sobre aquela criança. Mas não foi o pai que pecou, não foi a mãe que pecou, foi. Mas lá em Êxodo, Deus diz nos 10 mandamentos, eu visito a iniquidade dos pais, eu visito a maldade dos pais nos filhos. Deus é justo em exercer a sua justiça. Aquele menino, aquela criança também foi fruto do pecado. E na verdade, como aquela criança, todos nós também somos frutos do pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, diz Davi. Podemos dizer, em pecado nos concedeu nossa mãe. Irmãos, nós nascemos em pecado. Resta sobre nós um castigo. E o salário do pecado é a morte. Então aquela criança vai morrer. A Escritura não menciona nem mesmo o nome daquela criança. Não menciona diretamente. Vamos para... Marca aí, 1 Crônicas 3, 5. Primeira Crônicas 3:5 fala dos filhos de Davi. Estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. A Bíblia não nos fala o nome dessa criança, mas aqui nós temos pelo menos 2 suspeitas. Ou ele se chamava Simeia ou Sobabe. Ele não se chamava Natã, nem Salomão. Como é que nós sabemos? Porque Salomão viveu. Salomão teve filhos. Natã também viveu. Natã é encontrado na genealogia de Lucas. Maria, esposa de José, veio da genealogia de Natã, filho de Davi. José, esposo de Maria, veio da genealogia de Salomão. Ambos, Maria e José, eram da casa de Davi. Então o filho de Batseba que morreu, provavelmente tinha esse nome, Simeia ou Sobabe.
mas a Bíblia não menciona qual o nome dele. Por 7 dias, ele então esteve enfermo. Mas no 8º dia, a partir do 8º dia, a história será diferente. O castigo foi executado nesses 7 dias. No final do 7º dia vai morrer. Já a partir do 8º dia, uma nova história vai começar. Isso, na verdade, é uma parábola acerca da história do homem. Podemos dizer, embora não saibamos quando Cristo virá, mas muito provavelmente, dentro de 7.000 anos, a história do homem mudará. Pois Jesus Cristo reinará ainda no sábado, o 7º dia. Jesus reinará por 1000 anos e depois de 1000 anos todas as coisas serão submissas a Deus. Todas as coisas estarão reconciliadas com Deus. E aqui depois do 7º dia, Davi já consolado por Deus, tendo o coração tratado, ele vai então, versículo 24, ter com Batseba. Irmãos, aqui agora Batseba já não é mais chamada de mulher de Urias, vai ser chamada de mulher de Davi. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. O nome de Salomão significa pacífico. Depois do 7º dia já haverá paz, paz com Deus. Eis que na casa de Davi nasceu um príncipe, cujo nome é Salomão. Isso aqui é uma figura do príncipe da paz da casa de Davi. Davi lhe dá o nome de pacífico. Davi tem seu coração cheio de gratidão a Deus. Tenho paz com Deus. Tenho paz com Deus. Cometi tamanho pecado, tamanha vergonha veio sobre mim com aquele adultério, com os assassinatos. Mas agora, perdoado, tenho paz com Deus. O meu castigo já foi resolvido. Davi deu motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem o nome do Senhor. Por isso Deus diz: Davi, você não morrerá, mas o teu filho morrerá. Então eis aí um filho morrendo no lugar do pecador. Eis um filho levando o castigo de outro. Mas um novo filho nascerá. Uma nova criação despontará. Davi quer chamá-lo então Salomão. Mas não basta ser chamado de Salomão. Deus tem um outro propósito, muito mais além do que a paz. Deus manifesta o seu amor. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus mostrou amor para com Davi, embora tamanho pecado. Deus não o matou. Deus não matou Batseba. Deus os amou. E Deus quer que aquela criança agora chame não apenas Salomão, mas também Gedidias. E este lhe chamou Gedidias. O profeta dá o nome segundo o coração de Deus, Gedidias. Não apenas pacífico, mas amado do Senhor. Agora aquela criança, já fruto do perdão de Deus, da reconciliação, da paz com Deus, seria o amado Filho de Deus. Então aqui em Salomão nós temos uma figura, um antitipo, um tipo de Cristo. Jesus Cristo é o príncipe da paz. O Jesus Cristo é o verdadeiro Salomão. Jesus Cristo é o amado, é o Gedidias, o verdadeiro Gedidias, amado Filho. Por mais uma vez, ouvi-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, este é o meu Gedidias. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora, irmãos, nós temos paz com Deus. Não apenas paz, nós temos também o amor de Deus. Quem creu em nossa pregação, crê, irmão. Não precisa você ficar sofrendo por causa dos seus pecados. A reconciliação já foi feita. Você já sentiu tristeza por causa dos pecados, já confessou, saiba. O Senhor te perdoou. O Senhor lançou sobre Jesus Cristo os seus pecados, os nossos pecados. E agora você é alvo do amor de Deus.
Para Deus, você não é apenas um pacífico ou um reconciliado. Muito mais, os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos de amor. Assim como Deus diz para Jesus Cristo: tu és meu filho amado, Deus também diz para você: tu és meu filho amado, tu és minha filha amada. Creia na pregação do Senhor. Creia, você tem paz com Deus, você tem o amor de Deus sobre você. Mas e o meu passado? 7 dias passaram, a criança morreu. Jesus Cristo levou o nosso passado, os nossos pecados sobre si. Jesus Cristo levou as nossas iniquidades. E Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Nesse pão aqui, irmãos, nós vemos, de um lado, o amor de Deus. Quando nós partimos do pão, bebemos do cálice, nós lembramos do amor de Deus, mas também nós lembramos da justiça de Deus. Nós vemos que o sangue está separado, o vinho está separado do pão. Lembrando que Jesus Cristo derramou o seu sangue. Nós lembramos aqui do amor de Deus, mas também nós lembramos da justiça de Deus. Deus é justo, Deus é Salvador. Deus é justo, Deus é Salvador. A justiça de Deus foi feita. O castigo de Deus veio. Então, o primeiro homem morreu. Aquele primeiro homem, aquela primeira criança morreu. Mas a justiça de Deus se cumpriu. E agora, no segundo homem, nós temos a paz. No segundo homem, no segundo Adão, no segundo homem, no último Adão, nós temos reconciliação. Somos feitos dias amados do Senhor. Amém? O Senhor nos abençoe. Vamos orar agradecendo. Os irmãos podem tomar posição para partir o pão, distribuir o cálice. Senhor, não apenas Salomão é amado do Senhor, mas isso aqui, Senhor, é uma figura, uma ilustração do que nós somos em Jesus Cristo. Somos amados pelo Senhor. De tal maneira, Senhor, o Senhor nos amou. Temos prova, Senhor, de que o Senhor nos ama, pois ainda quando éramos inimigos do Senhor, o Senhor enviou Jesus Cristo e morreu a seu tempo em nosso lugar. Te bendizemos, Senhor, pelos pensamentos do Senhor de paz a nosso respeito. Ó Senhor, te bendizemos, pois pela graça nós somos salvos. Senhor, nós merecíamos o castigo, Senhor, a condenação. Mas o Senhor de tal maneira nos amou, que sobre Jesus Cristo colocou os nossos pecados, sobre Jesus Cristo impôs o nosso castigo. Ó Senhor, receba a adoração do teu povo. Senhor Jesus, receba ações de graça desses lábios que confessam o teu nome. Receba a adoração, Senhor Jesus, desse fruto penoso do teu trabalho. Receba a adoração. Também nós dizemos a Ti, Senhor, cante louvores em meio à congregação. Nos anuncie, Senhor, Jesus, o nome do Teu Pai. Dá-nos a conhecer ainda mais ao nosso Deus e Pai. Em Teu nome nós oramos. Em Teu nome, Senhor, bendizemos. Tu és digno, Senhor. Amém.